Só para vocês entenderem o que está acontecendo aí. Ó. Este material que vocês têm na mão, ele é um material que ele foi montado em cima da BNCC do 6º ano. Tá? Tudo que tem aqui é 6º ano. Mas entenda o seguinte, ó, tudo que está no 6º ano cai na prova do 9º ano também. O que está aqui ocupa no 7º, ocupa no 8º. O que está aqui ocupa em todos os anos do ensino fundamental. Então, qual foi o meu objetivo com esse material do bloco 1? Entenda, olha o que eu estou aqui, olha o que eu vou te dizer. O objetivo desse material do bloco 1 é saber que o aluno do 9º ano hoje, o aluno do 8º ano, pegaram uma pandemia onde estavam exatamente esses conteúdos aqui. E eles estão com muita deficiência nisto aqui. Então, eu montei no bloco 1 um material único para todos os anos. Então, se você dá aula para o 8º ano e para o 9º ano, você vai dar a mesma aula para o 8º que você dá no 9º, neste bloco 1. Se você dá aula para o 6º e para o 7º, você vai dar a mesma aula para o 6º, o material é exatamente o mesmo, isso aqui eu estou chamando de material de nivelamento. Tá bom? A partir do bloco 2, os conteúdos específicos entram por cada um dos anos. Vocês entenderam? Tá bom? Então isso aqui é um material de nivelamento. O ano passado, quando eu dei aquelas aulas para os novos anos, aí, que alguns de vocês acompanharam, a gente notava que o cara não sabe nem simplificar uma fração. Você fala em múltiplo, o cara não sabe o que é. Você pega se um é primo, o cara não sabe se é primo ou não. Então isso aqui é para resolver esses problemas da nossa vida, tá certo? A partir do bloco 2, entre os conteúdos específicos. Guriazinha, entendeu? Com certeza. Professor, me permite uma sugestão? Claro. O número de páginas do material. Vamos precisar sentir falta. Colocar o número de páginas? Tá? Porque nessa aula a gente, né, tem promoção de dados e ainda imprime diferente verso, Tá certo. e aí na... A gente tentou corrigir várias coisas. Por exemplo, assim, o material esse ano não é mais impresso como era slide no passado, ele é impresso assim, ó. A versão de impressão é a versão de imprimir com polígrafo mesmo, como apostila. Eu não dou aula para o 9º ano, mas eu vi colegas do 9º ano sentindo dificuldade, tendo que reduzir. Acabou esse problema, senhor? Eu não tinha olho, eu não tenho, aliás, no 9º ano. Eu só 6º e 7º. Mas eu vi colegas assim, perdendo muito tempo, arrumando material para poder reduzir. Por causa do custo. Esse ano acabou esse problema, tá, gente? Acabou. É, a versão assim, o Word, esse passou o PDF, mas nessa versão acho que facilita. Então já está assim. Tá? Aliás, se me permitir a sugestão, o número de páginas. Sim. No andar da coisa. Número 1, 2, 3, 4, tem. Tá paginado. O ano passado não tinha compaginado para os slides. Esse ano está paginado. Tá aqui. Chega para ver, acho que também. Pelo menos acaba o material todo mundo, né? Tá bom. Tá bom, gente? E toda sugestão de vocês é muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda. Vamos lá? Gente, eu não vou me deter muito no material, a não ser em algumas coisas que eu vou te chamar a atenção. Mas me diz uma coisa. Se eu tenho, por exemplo, o número 8, qual é um dos múltiplos que vocês conhecem do 8? Um dos múltiplos. Por que nós estamos no escuro aqui, né? Tem gente aqui, né? Por exemplo, qual é um dos múltiplos de 8? 16. Por quê? 8 vezes 2, 16. Qual é o outro múltiplo de 8? 24. Por quê? 8 vezes 3, 24. Certo? Então, o que é um múltiplo de alguém? Múltiplo de alguém é um valor. Entre, 0, 1, 2,
multiplicado por essa sequência, ou alguém dali, vai dar o resultado da multiplicação. Isso é um múltiplo. Agora me conta uma coisa, 0 é um múltiplo de 8? Sim ou não? Zero é multiplicação. Claro, gostei de ouvir essa frase, né? 0 é múltiplo de qualquer valor. E ainda, qualquer valor é... Como é que eu completo agora essa frase? Qualquer valor é múltiplo de... Começa com si e termina mesmo. Desse mesmo. Gente, este último múltiplo, como o Varel esquece. Tem um caso, uma questão que eu coloquei no Saesp ali, que eles pediram assim, qual é a única sequência que não é sequência de múltiplos. O povo esquece que todo número é múltiplo de si mesmo, tá bom? Então eu coloquei várias questões ali. Então, por exemplo, assim, olha a primeira questão ali, baseando-se no conceito acima, completa a sequência abaixo. Letra A, 0, 2, 4, qual seria a próxima ali? 6, 8, 10, 12, múltiplos de 2. Pega para mim a letra E. A letra E é múltiplos de quem? 44, exatamente. 44, tá? Daí eu coloquei um quadro ali. Quem trabalhou no passado sabe que eu não sou muito favorável, gente, a colocar um monte de título em matemática. Eu percebi uma coisa na minha caminhada, nas minhas aulas. Ó. Como os caras dão título para as coisas. Definição de logaritmo. Falando lá, que eu saí daqui um pouco, lá no ensino médio. Dali a pouco, propriedades operatórias. Equação. E aí o aluno pega a questão e fica pensando assim, isso aqui é definição, é equação, é propriedade, o que é isso aqui? Então eu sei que existem regras, chamadas regras de divisibilidade, mas eu não coloco esse título aí dentro. Em primeiro lugar, porque eu não consigo nem pronunciar divisibilidade. E por que tem que colocar esse nome? O importante é o aluno saber que todo número par é divisível por 2. Todo número que a soma dos algarismos dá por 3 é divisível por 3. E se der por 9, melhor ainda, vai para o 9 direto. Todo número que é divisível por 2 por 3 é direto por 6. Essas conclusões a gente tira em cima dessa tabela que eu coloquei aqui, ó. Então, o objetivo dessa tabela aqui, que está ali, é pegar aquele 0 vezes 0, 0 vezes 1, 0 vezes 2, depois é pegar o 1 vezes 2, preencher isso aqui, aquelas frases que estão aqui embaixo, gente, essas frases que estão aqui embaixo, ó, elas não estão escritas no material do aluno. Isso aqui só está escrito no material do professor, tá? Estas frases vocês deverão arrancar dos alunos, certo? A primeira frase ali, 0 é múltiplo de qualquer número natural. Todo múltiplo de 2 é par. Todo múltiplo de 5 termina em 0 ou 5. Todo múltiplo de 6 é múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo. Você vai mostrar para ele aqui os números que aparecem aqui na linha inteira do 6 também apareceram em 2 e 3. Então, essas conclusões aqui é o aluno que tira. E mais lá para frente eu dou a questão do 9 ali também. Certo? Está claro isso? Aí vamos lá para o número 2. Aqui eu coloquei uma questão aí um pouco diferente, só para variar as coisas sobre múltiplos. Aí tem o calendário ali, ó. As datas das terças-feiras são múltiplos de 7, sim ou não? Sim. Me conta uma coisa aqui, ó. E faça essa pergunta para o aluno. Me diz uma coisa. Para mim saber se as terças-feiras são múltiplos de 7, eu precisaria olhar para o calendário? Não, por quê? São 7 dias assim. Vai aumentar de 7 em 7, claro, excelente.
Faça o aluno concluir isso, gente. Faça essa pergunta para o aluno. Gente, eu teria que olhar para o calendário para saber isso? Não, porque todas as terças-feiras é de 7 em 7. Se eu aumento de 7 em 7, eu estou montando os múltiplos de 7. Se pegar na quarta-feira, 8, 15, 22. Se for na quarta-feira, aí joga uma pergunta. E se for nas quartas-feiras, também é múltiplo de 7 ou não? Se for nas quartas-feiras, não, gente? Não, peraí, eu estou indo na mesma pergunta. Eu só estou estendendo o raciocínio. Todas as terças-feiras são múltiplos de 7, sim ou não? E se forem as quartas? Seriam também ou não? Hã? As quartas não são também de 7 em 7? E se fossem segundas? Digamos que na quarta-feira fosse dia 7, daí sim. Né? Não, e se fosse dia 8, a próxima quarta-feira? Daí seria múltiplo de 8. Não, desenho de 7 seria. Daí você seria 8 mais 7. Gente, se hoje é quarta-feira, é 8. A semana que vem será que dia? Mais 7 dias. Exatamente. Quem te perguntou? O dia vai ser hoje é 8, semana que vem vai ser 15, vai ser 7, 7. 15 mais 7. Eu acho que fica, da minha opinião, eu acho que fica entendido 2 dias, depende, eu não estou falando múltiplo de 8, de 7 em 7, sim, mas tu conta 7. Gente, vocês estão vendo qual é o objetivo nosso aqui hoje? Porque eu estou sentindo assim, ó. Eu estou sentindo o seguinte, ó. Que está havendo uma confusão de somar sempre o mesmo e considerar o conceito de múltiplo. Vamos voltar, você já vai entender o que eu quero dizer, ó. Eu estou questionando vocês. O objetivo desse encontro nosso aqui é questionar exatamente o que pode ocorrer em sala de aula. Vamos pegar ali, ó. Aqui eles estão pedindo se as terças-feiras são múltiplos de 7, tá bom? Terça é 7, 14, 21 e 28. São múltiplos de 7, sim ou não? Sim, por quê? Porque aumenta de 7 em 7? Só por isso? Gente, olha a sequência: 7, 14, 21 e 28. Eles estão pedindo se é múltiplo de 7. Para que eu tenha uma sequência que seja múltiplo de 7, múltiplo de 7 não significa necessariamente aumentar de 7 em 7, necessariamente. Qual é o conceito de múltiplo? Este vezes este, vezes este, vezes este e vezes este. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 2 dá 14. 7 vezes 3 dá 21. 7 vezes 4 dá 28. Fechou o múltiplo de 7. Cara de Deus, agora me responda com certeza absoluta. Olhe para as segundas-feiras. Olhe para as datas de segunda-feira. Aumenta no aumento de 7 em 7. Aumenta são múltiplos de 7? Não! Eu só não tinha isso da pergunta. Mas como não aumenta de 7 em 7, aumenta. Só que ser múltiplo significa aumentar sempre no mesmo valor? Significa que eu tenho que seguir a regra de multiplicidade, gente. Então, quando eu falei antes, mas se eu pensar nas terças-feiras para a esquerda, não tem múltiplo também igual? Eu vi que vários me responderam que sim.
Então aqui estava surgindo uma confusão entre você ter uma PA, que isso daí já é ensino médio, com o conceito de multiplicidade. Está bem claro aí? Muito bem. Momento mágico. O ano passado, gente, eu fiz essa tentativa e alguns professores me disseram que eles não se sentem muito bem em fazer essas brincadeiras e tal. Tudo bem, eu respeito. Se o professor me diz assim, pô, eu não mudo. Mas eu coloquei no material. E aí, se o professor por acaso não se sentir bem em fazer essas brincadeiras aí, tudo bem, tu pega e pula o exercício e paciência. O sexto ano adora isso. Tá certo? Essa brincadeira aí, por exemplo, a gente já fez no ano passado, daí sendo que eu resolvi colocar no material, e eu estou colocando muitas brincadeiras assim no material, só que são brincadeiras voltadas para o conteúdo, não é perda de tempo, tá bem? Vocês lembram como é que funciona essa brincadeira aí? Eu vou fazer ela com vocês aqui, para você... Como é que é essa brincadeira aí? Ó? Quer ver? Está escrito ali. O professor adivinha qual múltiplo está no cartão escondido. Em seguida, escreva quatro múltiplos do mesmo, sendo um com 2 algarismos, outro com 3, outro com 4 e outro com 5 algarismos. Tá certo? Como é que funciona a brincadeira? Eu vou só pegar uma caneta emprestada aqui, ou um lápis dessa guriazinha querida aqui. Ó, essa brincadeira aí, para quem esqueceu, para quem não estava no ano passado aqui, eu acho que essa guria aqui que no ano passado você não participava, né? Essa guriazinha aqui eu acho que também não. Não. Essa guria se lembra, essa guria aqui não. Aquela guriazinha assim, aquela menina assim, essa menina assim, essa menina assim. E aquele guri também. Ó, como é que funciona a brincadeira? Eu vou colocar aqui, um número qualquer e vou entregar, vou dobrar o cartãozinho e vou entregar para alguém da minha confiança para guardar aqui, tá? Cuide com carinho e com tom. Eu vou fazer uma pergunta agora um pouquinho mais complicada. Me dá um múltiplo de 2. 36. 36. 36. Tá. Outro múltiplo de 2. 18. 18. Vamos começar com os mais baixinhos e vamos aumentando ali para a graça. Outro múltiplo de 2, um pouquinho mais baixinho. Um pouquinho mais baixinho. 6. 6 é múltiplo de 2, sim ou não? Sim. Por quê? Porque é 2 vezes 3. Faço essas perguntas para os alunos, tá? Para reforçar o conteúdo. 6, tá? Se eu fosse pensar no múltiplo de 2, depois do 6, qual seria para ver vocês? 8 por quê? Porque antes era 2 vezes 3, agora é 2 vezes 4, eu estou seguindo uma sequência lá se eu quiser voltar, tá certo? Agora vamos pensar os múltiplos um pouco maior. Lá com 2 dígitos, por exemplo. 44. 44. Então não escreve direito, porque senão tu não entende depois. 44. Um outro múltiplo de 2. 66. 66 é 2 vezes quanto? 2 vezes 33. Então 66. E aí tu vai pedindo para eles, vai instigando, quem é que me dá um múltiplo de 2 que tenha 3 algarismos? Que tenha 4 algarismos? Quem é que me dá na corrida do estrejar um múltiplo de 2 que tenha 5 algarismos? Uma estrejar. 10.500, não é? Por que é fácil pensar em múltiplo de 2? Porque tem que ser par. Tem que ser par. Tá bom? Então a gente vai pegando, vai fazendo pergunta, tá? Mas isso aí é múltiplo por quê? E assim vai. E vai preenchendo os cartãozinhos, tá? Aí tu tem aqui vários cartõezinhos e tu pede para um aluno qualquer vir aqui tirar o cartão. Tá? Quem que tá mais fácil de sair da mesa, essa mulherzinha ali? Só tira o cartão aqui, por favor.
pensar, como assim? Eu não ligo, amigo. Aqui liga a mil. Mas que jeito? Isso aqui, qual é a moral da história, cara? Adivinhar o número? Eu mesmo não vi. Isso é mistério. Descobriu o mistério. Não descobriu o mistério? O mistério está aqui. Todos aqui descobriram o mesmo de lá. Todos é o mesmo de lá. Então, eu tinha escrito 8 lá. Eu vou ter que dar um jeito de fazer surgir 8 nos alunos, se não apareceu, vai lá. Por isso eu comecei. Tá, depois do 3 teria um. Sim, tem 2, 4. Beleza, agora posso. Me dá uns maiores, uns menores, uns assim. Só que é claro que vocês não vão contar para os alunos, tá, gente? Vocês não vão contar para os alunos. Eu lembro que o ano passado, até essa brincadeira eu coloquei oficialmente no material para dar fração. O ano passado os professores de quinto ano pediram, então eu podia dar uma aulinha sobre fração ali, esse conceito do início que sempre inverte total em cima, Aí eu montei uma aula, que é a aula oficial do quinto ano hoje sobre frações, onde a gente corta uma banana com o dedo, assim por fora da casca, só esfregando o dedo. E essa aula eu dei para 36 turmas de quinto ano ao mesmo tempo online. Nós então agendamos os colégios, marcamos o horário, os colégios entraram naquele horário em todas as salas dela de quintos anos. E aí o que aconteceu? Eu dei essa aula na quinta-feira de manhã. No domingo eu estava ali na praça, que tinha um show ali na praça, na frente da igreja. Eu estava ali assistindo o show, de repente escutei sentindo me cutucarem assim. Eu olhei 3 criaturinhas de Deus desse tamanho. Meu olhar disse assim, professor Tom, como é que tu cortou aquela banana? Digo isso, é segredo de Estado, né? Tu pega uma banana normal, nós vamos fazer isso aqui, o nono está previsto na online, na online. Tu pega uma banana normal e tu corta ela com o dedo, só passando ao redor. Eu duvido, corta. Entende? Esse tipo de brincadeira, qual é a vantagem de fazer isso? Você instiga o aluno, você liga um monte de aluno na cabeça dele esta atividade, e você ao mesmo tempo usa a banana para fixar a regra de que se eu comer um pedaço de banana, comi uma de 5, sobrou 4 de 5, já volto a juntar uma de 5 com 4 de 5, dá 5 de 5. Agora comi 2 quintos, sobrou 3 quintos, juntei de novo nos 5 quintos, já está preparando para dar a regra de soma de fração. Entende? Então essas brincadeiras aí, gente, são muito importantes. Tá certo? E aí olha a brincadeira, porque não para aqui. Então, o número que nós temos aqui é o número 8. Daí continua a brincadeira ali, ó. Agora escreva 4 múltiplos do mesmo, desse número aqui, ó. O mesmo é esse número aqui que você tinha guardado lá, tá? 4 múltiplos do mesmo, sendo um com 2 algarismos, outro com 3, outro com 4 e outro com 5 algarismos. Tá? Então aqui vai ser para expandir o conceito de múltiplo. Um com 2, outro com 3, com 4 e com 5 algarismos. Ah, mas turma, como é que eu faço se o meu aluno não sabe tabuada? Filho, a partir desse momento aqui, a culpa é tua se o aluno não sabe tabuada. Faz até tu estudar. Ah, mas ele não estuda. Gente, aluno, eu fazia isso. Tu não estudou tabuada, eu não te tiro dúvida sobre tabuada. Ah, mas isso não dá certo, filho. Criaturinha, resolva esse problema da tabuada de uma vez. Entendeu, presidente? Eu faço isso. Isso é para facilitar a tua vida. Porque se a gente não resolve isso, aquilo que é problema do aluno se transforma em problema meu.
Atrás de todo pai estressado tem um filho deitado. Pode tomar isso como regra. Como regra. Atrás de todo pai estressado tem um filho deitado. Resolve com a criatura fazer as coisas, tia. Tá, vamos lá. Essa questão dos... Vamos só analisar rapidamente essa questão aí, gente. Numa escola, essa questão aqui, ela caiu no Avalia BH. O que é o Avalia BH? É o SAERS do Rio Grande do Sul. Só que eu mudei completamente a pergunta. E essa pergunta, se alguém de vocês, eu até recomendo, professor de matemática, tem no seu celular ali o GTP, né? É uma inteligência artificial que ela resolve praticamente tudo. Mas se você jogar essa questão ali dentro, ele era. Lá na resposta, já estou até avisando, tá? Lá no GTP. É um aplicativo de inteligência artificial. Ele dá a resposta a tudo. Mas essa questão ele era. Então eu já estou te avisando, tá? E eu fui mudando as minhas perguntas até ele errar. Eu não tenho nada contra o aluno buscar as respostas na internet, até porque nós vamos fazer a grande Olimpíada de Matemática em outubro, e aluno que só buscou isso aí, tudo a gente vai mostrar depois. No ano passado a gente tirou o Tropa de Elite do ar, a gente tirou minha aula do Vale 10 do ar, porque era tudo atropelado e a gente não queria estressar ninguém com nada. Esse ano, a partir do bloco 2, entra a minha aula Vale 10. E ali eu vou colocar um dos critérios para que a aula do dia valha 10 para o aluno, é se o aluno, todos os alunos responderam certo a tabuada tomada pelo professor. Então nós vamos tomar tabuada até no 9º ano, gente. Algo que é absurdo, não é absurdo. Tabuada é um câncer que tem hoje dentro da matemática que tem que ser resolvido. Tá? Então, em outubro vai ter as Olimpíadas de Matemática, das tropas de elite, e não vai adiantar nada. Nos nossos simulados vai entrar a questão assim também, até porque isso aqui é questão de prova. Tá bom? Numa escola ao longo de um corredor comprido estão enfileirados 100 armários, numerados consecutivamente de 1 a 100, com suas portas fechadas. Então você imagina aqui 100 armários, enumerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com todas as portas fechadas. 100 alunos da escola, também numerados de 1 a 100, então agora os alunos estão numerados de 1 a 100. Tá? Aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, cada um é dono de um armário ali. Resolvem fazer a seguinte brincadeira: o aluno número 1 passa pelo corredor e abre todos os armários. Estava tudo fechado, o primeiro abriu todos. Em seguida, o aluno número 2 e fecha todos os armários de número par. Ou seja, ele fecha todos os armários que são múltiplos dele, sim ou não? Sim. São múltiplos dele. Depois passa o aluno número 3 e inverte a posição das portas de todos os armários múltiplos. Ali está escrito dele, mas já está corrigindo o material. Ali é dele. Múltiplos dele. No material, na plataforma, já está corrigindo isso aí. Tá? Isto é, ele fecha se estiverem abertos e abre se estiverem fechados. Dos múltiplos dele. De 3. Depois, é a vez do aluno número 4, que inverte a posição das portas dos armários múltiplos de 4. O que quer dizer inverte? Aquilo que está aberto fecha, que está fechado abre. E assim sucessivamente. Após a passagem dos 100 alunos, como estarão aberto e fechado os armários de número 44, 76 e 91? Se você fosse resolver essa questão com o teu aluno, como é que você iniciaria para resolver isso?
sabe os múltiplos do 44, 56, 91, o que ele é? Encontrar os múltiplos de cada um. Porque o 44 ele é múltiplo de 4, ele é 11. É múltiplo de 1, múltiplo de elementos. E depois dele, ó o detalhe. E depois do 44, vão continuando mexendo na porta dele ou não? Essa é uma pergunta importantíssima que eu tenho que fazer para você e que você vai ter que fazer para o seu aluno depois. Então, gente, esse tipo de questão aí eu resolvo nas aulas online. Tá? Por isso que eu comentava antes. Se o professor não assistir às aulas online, ele vai ter que resolver essa questão com o aluno do jeito que ele achar que tem que resolver. Isso é para obrigar o professor a assistir às aulas online? Não, gente. A gente está encontrando maneiras de colaborar com o estudo do professor. Até porque isso aqui é questão normal em prova. Se vocês pegarem as provas do IFE, e eu vou colocar a questão do IFE, que é quase igual a essa aqui, é a prova do IFE, uma questão quase igual a essa aqui. Só que eles facilitaram demais. Eles colocaram 80 armários e queriam saber como é que se a porta do armário número 80 estava aberta ou fechada. Ou se não tinha como fazer o cálculo, ou se faltava dados na questão. Isso aqui é questão normal, gente. Não é que eu estou sacaneando. Isso é uma questão perfeitamente possível, como caiu na Horizonte e caiu no CERS aqui esse ano, todo no ano. Perfeitamente possível. Certo? Virando. Divisores. O que são os divisores? Vamos apenas fazer aqui as observações rapidinho. Divisores. Gente, se eu pegar, por exemplo, o número 24, por exemplo, qual é o primeiro divisor dele? 1. Não é 0? Não, 0 não é divisor de número. 0 é múltiplo. Zero. O 0 é múltiplo de qualquer valor, sim ou não? Sim. Mas ele também, por consequência, não é divisor de qualquer valor? Não se divide o número por 0? Não se divide. Por quê? Por quê? Porque dá 0? Quanto é que dá 6 dividido por 2? 3. Por que dá 3? Porque 3 vezes 2 dá 6. Aqui eu chamo a atenção dos professores de quarto ano, porque o professor de quarto ano, quando ele vai dar divisão, ele faz uma pergunta inadequada para o aluno que ainda não sabe direito a tabuada. O professor pede assim, ó, quanto é que dá 8 dividido por 4? Essa pergunta é completamente inadequada para começar a dar divisão. Por quê? Porque a pergunta correta tem que ser qual é o número que vezes 4 dá 8. O aluno ainda não sabe a tabuada direito, e aí agora ele diz assim, agora outra tabuada para mim decorar. E vocês acreditam que tem professor que passa a tabuada da divisão com o aluno? Hã? Sem até impresso, no livrinho de tabuada, eles têm. Eu sei que tem. Está cheio de conceito errado nos livros que nós fazer aula. Eu ia ter falado, os livros são errados. Eu nem estou dizendo certo ou errado, eu estou dizendo que é isso que traumatiza a criança. Cuidado, não sabe nem a regra da multiplicação. Agora vou ter que decorar. Tem cabimento você dar uma tabuada de divisão com o aluno. Vamos adiante.
Então, qual é o número que multiplicado por 4 dá 8? Se eu tenho 5 dividido por 0, qual é o número que vezes 0 vai dar 5? Nenhum. Então o 0 não é divisor de ninguém. De ninguém. De ninguém. Mas e não é no 0, gente? Não. Ah, sim. Exato. Zero. Qual é o número que vezes 0 dá 0? Usa. Qualquer. Então 0 dividido por 0 dá? Qualquer coisa. Eu sempre coloco que o zero é um símbolo do nada. Como é que tu vai dividir uma? Não tem nada para dividir com nada. Então não tem isso aí. Não existe isso aí. Em matemática, 0 dividido por 0 é chamado de indeterminação Eu vou matemática. falar em cálculo, a gente vê. Tá? Mas isso lá na matemática, Mas vai se aparecer no ensino médio, no Enem, lá 0 dividido por 0, isso é uma indeterminação matemática. Tá? Apesar de parecer que dá 0, é enganoso. É que nem você está fazendo. Eu não tenho como dividir nada por nada pessoas. Por isso chama de indeterminação. Tá bom? Qual é o próximo divisor de 24? 2, próximo. 3, próximo. 4, 6, 8, 12 e 24. Todo valor tem um como divisor e todo valor é divisor de si mesmo. Agora, maior inclusive. Agora me diga só se eu estou falando uma verdade ou uma mentira. Todo número é divisor de si mesmo e todo número é múltiplo de si mesmo. Sim ou não? Todo número é divisor de si mesmo e todo número é múltiplo de si mesmo. Múltiplo não. Múltiplo não? Então nós escrevemos uma regra errada anteriormente. O 5 é múltiplo dele mesmo, gente? Sim, por quê? Se eu fazer 5 vezes Porque 5 é 5 vezes 1. eu digo, como é a colocação que é feita, né? Tem que fazer Gente, bombardeiem os alunos com esse tipo de pergunta. É assim que se aprende matemática. Não é frase minha. Os maiores especialistas do país, eu não vou te dizer do mundo, porque eu desconheço os especialistas de matemática do mundo. Os maiores especialistas de matemática do país são unânimes em afirmar que toda aula de matemática, na qual o professor elabora perguntas estratégicas, é a mais produtiva e é que o aluno mais aprende. E se eles estão afirmando isso, é porque existe pesquisa em cima disso. Acorda o aluno, desafia, né? Meu Deus, e de onde, ó? Só que, para fazer perguntas estratégicas, tem que conhecer o conteúdo. Eu insisto nisso. Tá bom? O professor que não conhece o conteúdo não faz. Professor Nem faz a pergunta. Por que não faz? não faz porque não faz. Porque de repente o aluno leva para um raciocínio completamente diferente do que ele espera e o aluno está certo. Eu, esse ano, no ano, tenho 2 alunos que debatem entre si o conteúdo, que é muito produtivo. Em compensação, tem que produzir. E eles testam, não testam. É. Oi? Não testa se o professor sabe ou não.
E como testa, gente. E como testa. Então, quando eu digo para os professores do nono ano, gente, vamos estudar um pouquinho mais. Por favor, ó, eu não quero que você me tome como exemplo, mas eu sei o que era quando eu saía de uma sala com 250 alunos e eu via 2 alunos esperando lá, ó, com um papelzinho na mão. Tu não sabia se aquela questão era do ITA, se era da UNI, se era de Santa Maria, se era de Passo Fundo, se era da Unicruz. Mas o aluno estava te esperando lá. E aí tu vai dizer o que para o aluno? Amanhã eu te dou a resposta. Mas claro, cada aluno isso é uma questão, uma Olimpíada de matemática, um vestibular, eu não vou gastar todo o meu tempo tentando resolver. Claro, tentar pesquisar, dar ajuda, mas eu não vou focar toda a minha energia para resolver os problemas individuais de cada um. Não. Mas se for questão do IFE, se for questão de colégio militar, que o aluno vai ter que fazer a prova, o professor tem que saber. E se não souber, tem que se disponibilizar a gastar o tempo que for necessário para ajudar o aluno a entender e fazer aquela questão. Eu jamais, nunca, se eu encontrar qualquer aluno que eu tive na minha vida, nunca o aluno vai poder me dizer que eu não dei tudo que eu podia por ele lá. Talvez até foi mal. E eu encontro todo dia alunos meus. Se eu for na rua da praia agora, eu encontro 500 alunos que foram meus alunos lá. Se eu for em Passo Fundo, não tem porta que eu vejo lá que não é no meu. Ele até pode me dizer que nunca passou. Mas nenhum vai poder me dizer que eu fui irresponsável e entrei sem dar uma aula que eu tinha preparado muito bem preparado. É só para a gente encerrar esse conteúdo, esse assunto aí, tá, gente? Eu acho que é aquilo que eu insisto. Se você acha que tu fez a tua parte, meu caro, mas a vida tem muito mais coisa, certo? Meu Deus, mas tudo bem, conversas são necessárias, né? Vamos caminhar. Gente, então a respeito de divisores, eu coloquei ali, a gente estava falando do conceito, né? Então divisor é um número que divide exatamente qualquer outra quantidade. Daí eu coloquei aqui uma loteria esportiva sobre divisores, que é uma forma diferente de trabalhar esse conteúdo também, tá bom? Virando ali, eu coloquei ali algumas questões de VUF. Vamos só passar rapidinho aí, ó. E, gente, quando eu digo que o professor de nono ano não sabe conteúdo, eu nunca tive, por exemplo, trigonometria na minha faculdade, nem vocês, eu acho. Eu nunca tive lá na minha faculdade, eu tive cálculo diferencial integral, álgebra linear, depois fiz faculdade de física, e nunca tive uma aula de física que eu tinha que dar no ensino médio, por exemplo. Então, não é questão, eles acreditam assim, que se você conhece aquela matemática superior, isso aqui fica fácil para ti. E fica mesmo, só que contando que o professor veja. Então eu não estou aqui dizendo que sabe, que não sabe nada, que não sei o que, não sei o que. Eu estou dizendo que tem coisas que se a gente não reportar contigo, você não vai saber. Mas é por falta de conhecimento? Não, é por falta da informação. E isso acontece. As 6 cidades, 7 cidades que a gente já passou a semana, em todas elas os professores de matemática no ano tinham certas dúvidas. Nenhum número tem certo divisor, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todo número é divisor de si mesmo. Sim, todo número isso já foi corrigido, tá, gente? Aquele ali não existe. Todo número tem um como divisor, certo? Todo número par é dividido por 2. Sim, todo número dividido por 2 e 3 ao mesmo tempo é dividido por 6. Sim, todo número terminado em 0, 5 dividido por 5. Aquele N ele já não tem mais no material, lá foi corrigido, tá? Todo número cuja soma de seus logaritmos for um número divisível por 3, será divisível por 3, sim ou não? Sim. Isso aqui é só para fixar a questão aí da divisibilidade dos termos, tá bom? Agora, gente, eu coloco ali a questão dos números primos, mas antes eu acho muito interessante que o aluno tenha na cabeça dele qual é o conceito de número primo. Olha aqui, botou um pouquinho, por favor. Olha que quero dizer uma coisa com muito carinho. Olha aqui, ó. Talvez, vocês já ouviram isso, eu particularmente
particularmente vi que nas outras cidades onde eu passei, poucos professores sabiam de qual é o conceito da palavra primo. Ah, é aquele que vestiu somente o cordão vermelho. Não, eu não estou falando dessa. Eu estou falando o seguinte. Por que é número primo? Por que não é número sobrinho? Não é número pai? Não é número mãe? Não é número gênero? Não é número sogra? Por que é primo, gente? Oi? A palavra primo significa primeiro, primogênito, a origem de uma família. Isso quer dizer a palavra primo. O que é o número primo? O número primo é um número que ele gera uma família inteira e que só ele tem. Por que 2 é primo? Porque 2 é primo porque ele gera toda a família dos pares. Tanto é que o único par que é primo é o 2. Por que o 4 não é primo? Porque eu pego a família inteira do 4 e coloco dentro da do 2. Ah, mas turma, por que 3 é primo? Se o 6 que está na família do 3 também está na família do 2. Só que o 9 não está, o 15 não está. Então, família, ser primo, gente, é alguém que gera uma família que não está inteira na família que já apareceu até ele. Isso que é número primo. Tá bom? Então ali eu coloco toda essa questão aí e tal. E aí entra ali o chamado crivo de Eratóstenes. Esse crivo de Eratóstenes, gente, é uma coisa que ele facilita muito para o aluno conseguir, de maneira lógica e rápida, montar uma lista de números primos. Esse crivo de Eratóstenes é hoje, dentro da criptografia, a ferramenta mais usada. E hoje é uma das ferramentas mais importantes do mundo para você criar senhas dificílimas ou impossíveis de quebrar. Esse crivo de Eratóstenes que dá esse privilégio. O ano passado, não sei se vocês viram, que invadiram o banco de dados do STJ lá. Mudaram o processo, venderam outros e coisas. O que aconteceu ali? Quebraram o bloqueio. Hoje, se você quiser criar uma senha impossível de quebrar, impossível, você pega um número primo muito grande e multiplica por outro primo muito grande. Por que isso é impossível? Porque ainda não existe um programa de computador que consiga calcular e determinar todos os números primos que existem. Os computadores não conseguem chegar no número que você colocou lá. E aí imagine ainda pegar outro e multiplicar os dois. É senha que não tem como quebrar. Isso só para mostrar uma das importâncias. A mariposa, por que ela dura 13 anos no chão ou 17 anos no chão? São 2 números primos. Tem toda uma explicação científica para isso. Quantos anos? Desculpa. 13 no chão ou 17. A mariposa que está aí, ela teve 13 anos no chão. E ela tem um predador, e a explicação do porquê que o predador dela não consegue comer ela exatamente antes dela sair para voar, porque como que acontece isso ninguém sabe, é um dos tantos desafios que a ciência tem hoje para explicar, porque ela consegue sair dali no 13º ano ou no 17º ano. Aquele predador, pelo desenvolvimento dele, como ele desenvolve em anos pares, ele não consegue chegar no ponto da raposa para eliminar com ela, da mariposa para eliminar com ela, porque ela voa num número primo. O predador não consegue chegar no nível dela. Ah, mas como é que acontece isso? Não sei. Tem tanta coisa que acontece aí que nunca a gente vai saber. Por mais inteligência artificial que tem. Um homem nunca vai conseguir fazer um coração que em cada batida ande em 1 minuto 92 mil quilômetros. 92 mil quilômetros de veias e artérias num minuto. Nunca vão chegar nisso, nunca. Então, eu só estou dizendo assim, gente, que a matemática ela entra para explicar muita coisa. Números primos hoje, se você conseguir criar um programa, eu estava lendo ontem, já existem mais ou menos uns 14 programas que os caras tentaram desenvolver.
usando fatorial, usando um monte de coisa. Se você hoje inventar um programa de computador que monta todos os números primos de maneira infinita, que vai gerando, o primeiro prêmio que está disponível na internet é de $1 milhão. É só você ligar para o cara e dizer, está aqui, isso é 5 milhões de reais. E se descobrir, negocia com o cara em particular. Depois que põe na internet, tu descobriu que em 2 minutos tu vai ficar quadrilionário. O maior desafio hoje do mundo atual é conseguir montar alguma coisa que gere os números primos, porque isso vai ser uma revolução mundial em tudo que é empresa, por uma série de coisas. Entende? Bom, o que é então o crivo de Aristóteles? Alguém de vocês já trabalhou isso em sala de aula? Já? Vamos fazer ali, gente, até 30. Eu coloquei ali até 30, no prova de elite eu peço para o aluno montar até 100, tá? Os números primos até 100. Digamos que eu tenho aqui então os números, uma lista aqui, ó. Eu começo por 2, porque 1 já não é primo, né? Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. O que é o crivo de Eratóstenes? Quem já deu, como é que você dá? Só minha curiosidade mesmo. Como é que vocês dão o crivo de Eratóstenes? Vocês vão passando um por um. Você pulou 2 tiros pares, depois dos múltiplos de 3, Mas múltiplo e montando. E o que sobra? Vai para o 5, daí vai para o 7, 6, 7, vai testando um por um. Não, tiros pares. Se eu pulo 2, Tá. tiros pares. Os pares aí elimina os pares. Aí elimina os pares. Tá, então primeiro eu passo 2, daí eu vou matar 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Isso? E daí faz o quê? Eu pulo 3, tiros múltiplos de 3. Estou fazendo isso para mim, mas Quando eu termino de matar, o primeiro que não está morto já é primo. Tá? Essa primeira regra do Eratóstenes. Então aqui já é primo. Então agora eu vou matar a família dele. 9, 15, 21, 27 e deu. Terminei de matar, o próximo já é primo. Então o 5 também é primo. Mata a família dele. 25. Daí agora pega o 7? Não, gente. Vai parar aí. Tá, mas como que tu sabe? Porque senão, por exemplo, assim, para mim calcular até os 100 primeiros primos. Os 100 primeiros primos, de 1 a 100, por exemplo, eu quero saber todos os primos de 1 a 100. Eu só vou até o 7, eu não vou continuar depois. O que sobrou aqui, gente, eu já sei que só sobrou número primo, não precisa mais testar. Ah, mas como é que eu adivinho isso? Como não é adivinhar, é um cálculo que o crivo de Aristóteles cria antes. Olhe bem, eu tenho aqui número 30. Qual é o número mais próximo do 30 que tem raiz exata? O mais próximo do 30. 25. Qual é a raiz de 25? 5. Então aqui eu só vou matar até a família do 5. No momento que eu terminar de matar a família do 5, eu já tenho todos os primos dali para diante. Eu não preciso testar mais nada. Pode olhar isso, porque sobrou não é tudo primo. E de 1 a 100. De 1 a 100. A mais próxima seria, por exemplo, 81, que é 9. Só que o 9, a família inteira dele já está dentro do 3. Então, o 9 expresso. O 8 já está a família do 4. Para mim montar todos os números primos até 100, eu só vou até o 7. O que eu matei da família do 7 morre ali, gente. Não precisa
precisa testar mais ninguém. Quando eu terminar de matar a família do 7, eu já tenho todos os primos de 1 até 100. Matos do 7. Matas do 7. É, isso eu faço. Mas Eu Deus sei. vai. É, Mas é que tem professor que daí vai para o 11. não. Este limitador aqui quer dizer até onde eu tenho que ir. Até onde eu tenho que ir. Eu matei a família desse limite, matei. Morre ali. Tudo que sobrou é primo. Tudo. Então isso aqui dentro da informática, meu Deus do céu, isso aqui dá um ganho para as coisas. Nossa Senhora. Tá bom? Eu recomendo lá porque na prova de elite a gente coloca exercícios dessa situação aí, tá bom? E. Oi? É que a gente trabalha junto, né? Nós estávamos comentando sobre isso aí. São 25, né? Até o 100. Oi? Nós vamos comentando, nós vamos. Até 100, até quanto a gente podia fazer essa? Pode fazer até 1000 se quiser, claro. Não, mas as que não usam, né? Para as crianças. Até 100. Até 100 já está demais. É isso aí. Mas é que amplia a visão daí do aluno. Até 100 já é louco dele. Louco de bom. Louco de bom. Tá bem? Em relação, gente, à decomposição ali, ó. Ali eu só coloquei isso aí no material, só para chamar a atenção a respeito do seguinte, ó. Por exemplo, ali, ó, tem aqui a atividade. Decomposição do número composto. O que é número composto, gente? Qual é o conceito de número composto? Mais divisores? Exatamente. Número composto é tudo aquilo que não é primo. Tá? Só para esclarecer a questão do conceito. Tudo que não for primo é número composto. Daí ali tem, por exemplo, 12. Tá? Pergunto para você: é obrigado começar por 2 ou eu posso começar por 3? Isso é pergunta que o aluno faz. Faz mesmo. Professor, eu sou obrigado a começar por 2? E aí o que a gente responde? Eu digo que o resultado vai ser o mesmo, mas preferencialmente começa em ordem crescente, começa por 2. A gente começa com o número menor, o número primo. Ah, mas pode ou não começar por outro? Pode, só que vai complicar a vida. Principalmente daqui a pouquinho, quando for tirar a mínima entre mais do que comum. Então, a pergunta do aluno é se pode. Pode? Pode. Pode começar por 3? Pode começar por 5? Pode. Mas tu vai ter que começar a ir, voltar, e voltar, e voltar. E quando tem mais de número ali para tirar a mínima, tu vai começar a se perder. É uma questão de organização, né? É uma questão de E quando organização. for envelhecer, depois eles compram. Eu acho que deve ficar complicado se eles começarem do maior. E complica mesmo. Tá, gente? Agora, na próxima atividade ali, isso aqui eu acho importantíssimo. O aluno sabe tirar o mínimo. Agora, é importante que ele saiba por que o mínimo se calcula daquele jeito ali. Então aí eu coloquei para a gente deduzir a questão do mínimo. Ó. Eu coloquei ali múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 6. Tá? Daí eu coloquei o seguinte, ó. Liste 9 primeiros múltiplos de cada um dos valores abaixo, desconsiderando o zero. Desconsiderando o zero, simplesmente zero é zero. Né? Então, 9 múltiplos de 3. Quem seria o primeiro? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 27. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, já deu 9? Deu. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54. Daí eu coloco as perguntas embaixo ali, ó.
Agora responda o que você pede abaixo e tire uma importantíssima conclusão. Aparecem múltiplos comuns? Sim ou não? Sim. Quais? 12. O 12. Que mais? 24. Que mais? Tu concorda comigo que se eu continuar levando essa lista, vai aparecer outros aí, outros, sim ou não? Sim. Agora, qual é o menor de todos eles? 12. O menor, olha a palavra, o menor, que é múltiplo, e que esteja em todos, Então é aqui que surge menor é mínimo. Mínimo múltiplo comum é o menor de todos os múltiplos que aqueles números têm e que está nos três ao mesmo tempo. Por que é importante que fique claro esse conteúdo? Porque daí o aluno entende aquelas questões que foi, olha bem, o meu desespero é esse, gente. Há 2 anos atrás no SAEB caiu aquela questão dos navios que saíram do porto. 82% dos alunos erraram. Era só tirar o mínimo. Então, quando aparece um tipo de questão assim, a pessoa tomou um comprimido que tem que ser a cada 6 horas, um outro que tem que ser a cada 4 horas, um outro que tem que ser a cada 5 horas. Se ele tomou o comprimido agora, daqui a quantas horas? Se ele tomou os 3 juntos agora, daqui a quantas horas? Vai acontecer de novo e vai ser o primeiro, o menor de todos os tempos? Sim. Mínimo. É o conceito. Trabalhar as histórias matemáticas. Não só. Gente, eu coloquei uma pilha de questões no material de vocês sobre esse tipo de coisa. Aqui não estão elas, tá? Aqui eu só coloquei exemplo, mas no material oficial, só de mínimo eu coloquei no mínimo uns 15 problemas. Eu tenho, acho que eu sou, quem quiser, é assim. Eu não abri, eu já mandou, Vai pegando. Tá, gente? A mesma coisa, ó. Daí a gente diz assim para o aluno, porque o aluno vai dizer assim, ó, professor, então para calcular o mínimo eu sempre posso fazer assim. Pode sempre fazer assim? Até pode, mas eu gostava de dizer assim, tá, então tu calcula para mim o mínimo entre 10.024, 986 e 1.490. Aí não, daí vai dar muito múltiplo. Por isso que a matemática criou um sistema prático para resolver isso. Por isso. A matemática tem a obrigação de facilitar a tua vida. Então, se você vai tirar entre 3, 4 e 6, é por 2, aqui vai dar 12. Então, este 12 aqui é aquele 12 de lá, de um jeito muito mais fácil. Aí eu não vai dizer, ah, bom. Essa fala foi a mesma que eu falei com eles. Oi? Essa sua fala foi a mesma que eu falei com eles. E a mesma coisa com o máximo divisor comum, gente. Eu coloquei ali o caminho para o máximo divisor comum. Primeiro o normal, para o aluno entender o que quer dizer máximo. Faça o aluno interpretar. O que é máximo? A palavra máximo é maior. Divisor, o que é divisor? É um número que divide os números. E comum é um divisor que está nos 3. Então, quando eu falo máximo divisor comum, eu estou falando no número que é o maior possível, que divide os 3 ao mesmo tempo. E daí eu coloquei ali um exemplo, ó. Divisores de 24, divisores de 24. É um tombo, né? Divisores de 24, divisores de 36 e divisores de 72. E divisores de 72. Tá? 24, qual é o primeiro divisor dele? 1, 2, 3, 4, 6, 8,
12 chegou na metade, é só o próximo, que é ele mesmo. 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. 72, 1, 2, 3, 4, 6, 9, tem 8 antes. 8, 9. Qual é o próximo? O 12 é ou não? É. Depois? 24 é? 18, né? 4, 18, 32, 1, 3, 18. É só ir acompanhando os anteriores aqui, porque lá está dentro desse, né? 18, 24 e 36 e... Quais são os comuns? Comuns tem vários, ó, 1, 2, 3, 4, vários. Mas qual é o maior? Qual é o maior? O 24, gente, ele está nos dois aqui, mas não está ali, ó. O maior é o 12. O maior é o 12. Então o máximo divisor comum aqui é 12. Daí a mesma pergunta. Ah, mas então sempre dá para fazer assim? Se quiser, sempre. Mas vai ter cálculo que vai ficar a tarde inteira. Por isso foi criada uma regra. Gente, aqui eu quero que eu vi, porque isso dá muita discussão aí nas outras cidades anteriores. Olha bem. Qual é a regra que você usa para dar o máximo divisor comum? Você usa para o aluno. Digamos, se você explicar agora para o aluno para calcular o máximo divisor comum, qual é a regra? Dividir pelos números primos. Você pega e divide pelos números primos. Decompõe cada um deles em separado? Não. Faz como se fosse o LMC, depois veria quais os números estão divididos todos e multiplica. Porque tem professores, eu ouvi isso essa semana, e eu não vou dizer para o professor fazer ou deixar de fazer. Tem professores que seguem aquela regra normal, decompõe um por um, monta as potências, aí pega as potências como um negócio de coisa. Quer dar assim, até porque os livros recomendam essa regra. Nos livros está essa regra. Só que daí o aluno já começa a dizer, sabe, por 2 dias, daqui a 3 semanas ele já não lembra, mas eu pego agora maior potência ou menor. E os comuns ou não. Até porque já não nem está entendendo a palavra comum lá em cima. Então, claro que tem que ser comum. Né? Qual é o melhor método que existe na minha maneira de ver? O melhor. Decompõe todo ao mesmo tempo. 24, 36 e 72. Dá por 2? Sim. Todos eles? Sim. Então circulo. É assim. Então circulo. Vai dar 12, 18 e 36. Dá por 2 de novo? Dá. Todos eles? Sim. Circulo. Vai dar 6, 9, 18. Dá por 2 de novo? Sim. Por todos? Não. Então não circula. Vai dar 3, dá 9 e dá 9. Agora vai dar 3. Todos por 3? Sim. Circula. Dá 1, dá 3 e dá 3. Por 3 todos? Não. Então não circula. Chegou em 1, termina. Multiplica os circulados que são os comuns. Vai dar então 12 assim. Este, na minha maneira de ver, é o melhor caminho. Eu não descobri na minha vida até hoje outro mais direto e mais fácil. Eu Não acho que conheço. muitas vezes os livros eles dão uma volta muito que não há necessidade. Para uma coisa como Tá, gente? Então daí ali eu coloquei, daí tem ali, então isso ali, tá. Eu só quero que você pegue para mim ali, por favor, aquela questão que tem a forma dos ônibus ali. Entre tantas questões do material oficial, eu tirei essa questão para a gente ter um raciocínio. Um ônibus sai a cada 30 minutos e um outro sai a cada 50 minutos.
Se eles saíram juntos às 6 horas, quando sairão juntos novamente? Essa questão é máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum? O que vocês acham? MBC por quê? Quer saber a primeira ocorrência que dará novamente. Entre todas as ocorrências que dará, eles querem saber a primeira. Então eles querem saber a menor prazo de tempo do que acontece aquilo ali. Quando é que eles sabem me dizer uma questão aí sobre máximo divisor comum? Máximo divisor comum. Por que essa questão aí não é de mínimo, gente? Porque eles não estão dividindo ninguém. Por que ela é de mínimo? Não estou dividindo ninguém. Agora, máximo divisor comum implica em dividir. Sim ou não? Então são aquelas questões que dizem assim, num colégio, uma turma. Sempre tem umas palavras-chave. Num colégio, uma turma de 6º ano tem 30 alunos, a outra tem 24 alunos, a outra tem 16 alunos. Nós precisamos formar com as 3 turmas do 6º ano equipes com o mesmo número de alunos, de modo que seja o maior número de alunos possível. Então tem que citar esse maior de algum jeito. E tu vai pegar tudo aquilo ali e dividir em partes. Então é máximo divisor comum. Eu falo sempre, sempre tem umas palavras-chave no enunciado do programa. Vai aparecer o maior. Sempre vai ter uma palavra que vai te direcionar para o cálculo, saber qual que é a diferencial. Eu explico assim. Tá, gente? Uma outra questão famosa que cai em tudo que é lugar. Em uma obra tem um pedaço de madeira, esses negócios aí, de colocar um de rodapé, um pedaço de rodapé que tem 24 metros de comprimento, outro pedaço tem 18 metros, outro pedaço tem, sei lá, 12 metros. Qual será o tamanho do maior pedaço que iremos cortar as três madeiras de modo que tenha o maior tamanho possível? É questão de máximo divisor comum. Sempre vai ter as palavras-chave. Tá bom? Vamos adiante. Fração está previsto para aula online, tá? Então a fração ali, deixa de lá e vamos pular ali para perímetro. Perímetro, eu só quero chamar rapidamente a atenção sobre 2 coisas. Tá, gente? Eu vou dar uma aceleradinha aí na geometria. Porque e depois da aula online eu dou mais uma pegadinha lá, porque a gente conversou bastante coisas hoje, extra conteúdo, e agora a gente vai só dar uma, mas sem comprometer nada e sem comprometer para ninguém, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de pedir para você é que não diga para o aluno apenas aquele conceito que já está desatualizado demais. De que perímetro é soma dos lados. Perímetro é soma dos lados? Sim. Tá certo? Mas isso aí, gente, já não interessa mais só isso aí hoje. Hoje o conceito, inclusive para as provas, o conceito tem que ser muito maior. Então eu sempre recomendo assim, pede para o aluno, se ele já viu, quando ele está andando de carro na BR, essa placa aí que eu coloquei ali, perímetro urbano. O que quer dizer a palavra perímetro urbano? Perímetro urbano, a placa está aqui, coloquei o pé para lá, eu estou com o pé dentro da cidade, o meu pé de lá não está. Então, perímetro significa uma linha que delimita ou que contorna uma área, uma superfície ou algum ponto de referência aí nesse sentido. Eu até coloco ali para pedir para o aluno pegar o celular dele e colocar, se você aqui em Cruz Alta, põe lá no Google, perímetro da cidade de Cruz Alta, imagens. É a coisa mais linda de ver o jeito que aparece ali. Daí aparece lá desse jeito, ó. Aparece lá desse jeito aqui, por exemplo. Vai aparecer, eu coloquei ali uma foto. Vai aparecer, por exemplo, uma coisa assim, ó.
uma linha que contorna, que delimita uma determinada região, área ou superfície. É importante trabalhar esse conceito mais completo, tá? Daí eu coloquei ali umas questões tradicionais, mas inclusive essa questão que caiu de novo no Saers agora, de novo o professor Saers caiu, como eles gostam de cercar terreno nessas provas aí. Ou de fazer cerca, que vai dar, agora cobrava cerca que dava 5 voltas ali. Né? Então, só para chamar a atenção, aquela ali que é típica, a questão número 2, que tem que cuidar, porque ali tem o rio, então aquilo ali não vai entrar no perímetro, né? Questão número 3, chamar atenção apenas para a segunda linha ali da questão 3, que fala ali, ó, 2 centímetros. Isso o aluno tem que sublinhar, no ano é batata, eles sempre colocam ali um valor que não é um quadradinho, falando sempre 1. A questão número 4, até este momento aqui, de 7 cidades que a gente passou, eu só encontrei um professor que acertou a questão número 4. Tá bom? A questão número 4. Ali vale 4 aquele pedacinho ali embaixo, tá, gente? No material já está refeito esse desenho, no material ele está bem certinho ali. Eu tenho que saber isso aqui. Olha esse pedaço. Essa aqui é uma das principais questões que é importante que o aluno entenda, porque quando ele entender isso aqui, ele já vai estar entendendo depois a parte de simetria, a parte de projeção que também cai na prova, tá? Esse aqui é 4 centímetros. Aqui é 4 metros. Para o cestinho, gente, eu particularmente não recomendo tanto essa questão, não, eles não conseguem fazer. Até porque no tropa de elite eu coloquei mais 4 questões assim que são mais fáceis. Agora, 7º, 8º e 9º, isso aqui é uma questão que pode dar um pouquinho de trabalho para o professor fazer com eles, mas isso aqui é uma questão que muda completamente a cabeça do aluno para resolver questões de perímetro. Essa questão aqui é muito estratégica. Esse 4 metros ali é essa parte aqui, né? Não, o 4 metros é esta parte aqui. Esta parte aqui, ó. Eu achei 114, eu não me lembro a resposta disso. Mas eu já te digo isso aí. Lindo, tá? Não, 114 não é, gente. Não, 114 não é. Ah, mas é a metade. O que é isso? Parece som de sino. Ah, vocês estão bom? Estão me chamando, Tem que medir, tem que dividir em 2 partes iguais, vai fazer. existe um caminho que você ir quebrando em pedaços e tal, também dá, mas é bem mais trabalhoso. Bem mais trabalhoso. E para acertar quebrando, gente, vai sofrer bastante, mas dá. Mas dá. Para resolver essa questão, isso aqui estava previsto para mim dar na aula online, tá? Então, só para esclarecer, quando eu digo que na aula online eu faço questões estratégicas, não é para empunhar ninguém, nada. É porque não dá tempo de a gente fazer todas as questões importantes aqui nesse encontro, por isso a aula online, tá bom? Vamos discutir um pouquinho aqui, qual é o segredo para resolver
tipo de questão aqui, gente. Eu conheço o lado inteiro, e eu conheço esse lado inteiro. Então eu vou pegar e vou tentar começar montando lados inteiros aqui também. Então, se eu não conheço esse pedaço aqui, ó, mas esse pedaço aqui, se eu projetar aqui embaixo, vai dar esse pedaço aqui, ó. Então esse pedaço aqui já não me interessa mais agora, eu já joguei ele para baixo. Este pedacinho aqui é este pedaço aqui, ó. Então este pedaço também não me interessa mais agora. Este pedaço aqui em cima, ó, é este pedaço que falta para fechar aqui. Então qual é a conclusão que eu tenho até agora? A conclusão que eu tenho até agora é que aquele pedaço, mais esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui e mais esse pedaço que eu também não conhecia, esses pedaços todos valem 29. Eu não tenho que descobrir quanto vale esse pedacinho, até porque tu não vai ter como descobrir isso. A menos que monte um sistema de equações com no mínimo 3 incógnitas, filho. Daí tem regra de Sabros lá do terceiro ano, do segundo ano de ensino médio. E aí tu imagina, e nem tem simplicidade, não é objetivo. Tá? Por enquanto não tem informação tão precisa. Então, por enquanto, eu sei que aquele pedaço, com esse pedaço, mais esse pedaço que eu não conhecia, fecha 29. Agora falta eu conhecer esse pedaço, aqui eu já conheço, mas eu não conheço esse aqui, ó, e não conheço aquele lá. Então eu vou tentar montar aqui um pedaço inteiro. Para montar ali um pedaço inteiro, eu vou pegar este pedaço aqui, ó, e jogar para cá. Então aqui eu tenho este pedaço até aqui, e esse pedaço já não me interessa mais. Agora é que vem o detalhe, esse pedacinho que falta, ó. Esse pedacinho que falta, eu vou buscar ele aonde? Olha o tomo aqui. Eu tirei os 30 dos 4. Tirou 30 do 4. Dá para dar esse pedacinho aqui? Vai ter que fechar os 30, né? Mas se você tirar 4 de 30, vai dar 26. É muito maior isso aqui. Tá, até o todo. É o 8, não? O desafio agora é esse pedacinho aqui para fechar 30, ó. Esse pedacinho. Projeto um pedacinho. Esse pedacinho eu não sei quanto é que vale. Então eu não posso dizer assim, vou pegar esse 4 e colocar aqui e fechar, porque eu não sei se ele vale 4. Agora, este pedacinho que está aqui, eu posso tirar ele daqui, sim ou não? Sim. Este pedaço aqui não fecha lá? Fecha. Então aqui eu já tenho 30 e esse pedacinho aqui não vale mais. Então eu já peguei tudo, só que eu ainda tenho este 4, que não entrou em lugar nenhum, e ainda tenho quem? Tenho mais esse pedaço aqui que também não entrou em lugar nenhum. Só que este pedaço aqui, quanto é que ele vale? Ele também vale 4, gente. Então o perímetro é isso, mais aquilo, mais isso aqui, mais 8. Esta é a resposta. Esses dois pedaços aqui são iguais. Nós estávamos quase ali. Estava quase ali. Não, tenho certeza que se eu esperasse mais, vocês iam fazer. Com certeza. Essa parte de projeção aqui, gente, ela ajuda naquela parte lá, porque portanto, no de abrir figuras, de projetar lá depois, para trabalhar a parte de. Estou branco na cabeça do Tom, de fazer a projeção de simetria, eixo de simetria, eles usam muito essa questão de projeção. Então, isso é um raciocínio importante como construir com eles. Tá bom? Vamos adiante.
Agora me conte uma coisa. Isso que eu estou desenhando no quadro é uma circunferência ou é um círculo? Circunferência? Circunferência. Por quê? E se não é, por que não é? Por que não é um círculo? O círculo é a circunferência com todos os pontos que estão dentro. A diferença entre circunferência e círculo é que se eu pegar uma motosserra e passar em cima desse risco inteiro aqui, vai cair uma parte para frente. A parte que cai para frente é o círculo. Círculo implica em área. O contorno é apenas circunferência. E agora tu me diga se eu estou falando a verdade ou não. Eu vou te dizer que a circunferência representa o perímetro do círculo. Certo ou errado isso? Sim? Depende da posição? Não, é o círculo. É uma circunferência. Tu está falando da circunferência, né? A minha pergunta é simples e direta. Eu estou afirmando para você, você vai me dizer assim, todo que está falando uma verdade, uma afirmação falsa ou verdadeira. Eu estou afirmando para você que a circunferência representa o perímetro do círculo. Verdadeiro ou falso? Para você é verdadeiro? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, se considerar só o ponto da escada. Gente, a circunferência sempre representa o comprimento do círculo. No ano e oitavo ano tem inclusive a forma para calcular isso, que é 2 π. E o comprimento de um círculo sempre representa o seu perímetro. Então a circunferência eu posso dizer que ela é o perímetro do círculo. É que eu vou fazer um cordão assim. Ela é a linha que contorna o círculo. Dá para colocar um barbante ao redor, espichar, eu tenho o comprimento do perímetro do círculo. Tá certo? E aí me apareceu essa semana, cara, uma pergunta que nunca tinham feito na minha vida de 46 anos de professor. Nunca tinham feito. Eu trabalhando essa questão aqui com o pessoal de 4º e 5º ano, daí uma professorinha ali de Salto do Jacuí me pediu exatamente assim: Tongo, e olha que pergunta interessante. Eu peguei essa pergunta e já incluí em todos os encontros que eu for fazer, eu vou trazer essa pergunta porque eu achei muito interessante. Ela disse assim: Tongo, então quando a gente manda a criança circular a figura correta, a gente está errando. A gente deveria pedir para a criança fazer uma circunferência ao redor da figura correta. Certo ou errado essa afirmativa dessa professora? Me fizeram a pergunta. Segundo detalhe, salve aqui. A palavra circule está correta ou incorreta nessa situação? Incorreta? Porque senão, para fazer o circular, ela teria que fazer a circunferência e pintar todo. Porque o círculo é todo ele. É a circunferência, é o contorno, mas todos os pontos dentro. Ela teria que pintar. A circunferência é o contorno e mais todos os pontos dentro. Todos dentro. O círculo. Gente, aqui a gente está falando de conceito de círculo e conceito de circunferência. No momento que eu tenho aqui A, B, C, D, e eu circulo a letra A, me conte uma coisa. No momento que eu faço esta circunferência ao redor da letra A, eu estou chamando a atenção para o risco
isto tem que ser chamado de circule. Eu estou criando uma área, que é o que interessa. Não interessa o risco ao redor. Interessa que dentro da área que eu criei existe uma resposta que indica que ali está a resposta correta ou incorreta. Quando eu faço aquele círculo ao redor, eu estou remetendo a área interna. Então eu estou analisando o círculo que surgiu. E o ato das pessoas falarem, vamos fazer um círculo, é correto ou seria vamos fazer uma circunferência? O correto seria isso. Ah, mas todo mundo fala círculo. Tudo bem. Se você for em Minas Gerais, todo mundo fala assim, sabe que é mês? Sabe que é mês? No lugar de falar sabe que é mesmo, eu trabalhei muito tempo lá dentro da Caixa, dava muito curso naquela região lá. Mineiro fala assim, sabe que é mês? Eles, muitas palavras não terminam de um pedaço, mas todo mundo fala isso. O fato de todo mundo falar não significa que está correto. Gente, vamos fazer uma circunferência. Se eu for colocar os alunos a circunferência, aí eu estou olhando a orientação que eles estão, né? os entornos. Ali eu vou olhar para os alunos que estão nos entornos e não na área que aquilo ali gerou. O correto ali é falar circunferência. Só que a gente não vai ser chato com o aluno, não vamos querer agora corrigir essas coisas, tá, gente? O nosso objetivo é mostrar para o aluno, matematicamente falando, aquilo que existe em termos de exigência. Daí eu tirei a minha aliança, que agora não está saindo, porque essa noite aqui eu dormi muito pouco e eu não durmo muito bem e encho um pouco a mão. Eu tirei a aliança e digo, gente, isso aqui é um círculo ou uma circunferência? Daí até eu escrevi o conceito da menina no lixeiro fora. Não para gozar e nem só para mostrar os conceitos diferentes que as pessoas trazem. Ela disse assim, se eu considerar um buraquinho, é um círculo. Ela falou isso. Se eu considerar um buraquinho, é um círculo. Tá certo isso? Não sei o que vai dizer com buraco. O buraquinho é um buraco dentro da aliança. Mas vocês vão estar considerando cheio. Pois é. Em primeiro lugar, se eu considerar dentro como sendo oco, sem área nenhuma, eu não posso falar isso. Gente, eu não entendi. Aqui eu teria apenas uma circunferência. A aliança é uma circunferência. Só que tem, inclusive, padre e pastor que diz assim, isso aí representa o círculo da aliança entre o marido e a mulher. Completamente errado. Aí vamos corrigir o padre, não, deixa o padre continuar falando em círculo. Não veio ao caso. É tipo exigir que todo mundo fale, tu tivestes, não sei o que, tudo certinho. Tu vai se tornar chato, inconveniente e não vai conseguir atingir teu objetivo. Agora, tem momentos que não tem como não falar e não tem como não esclarecer. Que são essas situações. Tá bom? Eu até gosto de colocar, eu tirei uma foto ali, essa foto da bicicleta em cima virada as duas rodas. Esta foto ali, gente, ela é a melhor maneira, na minha maneira de ver, de mostrar para o aluno claramente a diferença entre círculo e circunferência. Você põe dessas duas maneiras, a gente só está olhando a circunferência, não é? É o pneu preto. Aí você pedala a roda traseira, ela vai preencher toda a área. Aí o aluno vai ver claramente ali na frente dele que uma roda é um círculo e a outra roda é a circunferência. E o raio é o raio. E o raio é a bicicleta. Mas o bacana é que os raios preenchem uma área. Tu nota que existe uma área claramente ali. E a outra que está parada, que não foi pedalada, ela permanece a circunferência.
Então isso demonstra claramente a diferença entre círculo e circunferência, tá bom? Bom, vamos falar rapidamente sobre alguns conceitos ali. Eu coloquei ali tudo, ó, quadrado, paralelogramo, retângulo, e coloquei ali para você fazer algumas anotações. Mas eu quero chamar a atenção a respeito de duas coisas antes da gente sair para casa. E na aula online, eu vou dar uma reforçada nessa parte, até em função de vocês, tá bom? Porque a gente hoje não conseguiu chegar até o final da geometria, que era a nossa previsão. Mas tudo certo, isso não quer dizer que a gente vai ter algum tipo de problema. Gente, eu quero chamar a atenção a respeito eu até coloquei uns resumos muito bem completos assim no material do aluno, e no final, por exemplo, vocês têm alguns ali que falam sobre triângulo equilátero, isósceles, escaleno e tal, tá? Depois eu coloco também, principalmente no nono, nono e oitavo, a questão dos ângulos, acutângulo e assim por diante. Mas eu quero chamar a atenção a respeito do seguinte, só, bem rapidinho. Isto que está aqui no quadro é um triângulo? Sim ou não? Sim. Isto que está no quadro, gente, não é um triângulo. Porque é ângulo, não é ângulos? Tá vendo ângulos? 3 ângulos. Isto que está no quadro não é um triângulo, assim como isto que está no quadro não é um retângulo. Qual é o conceito de triângulo, retângulo e assim por diante? Triângulo é um polígono. O que é um polígono? Qual é a condição para ser polígono? Fechado e linhas retas. Ah, mas onde é cada um? Aquilo ali que está no quadro não é triângulo, porque triângulo não pode ser uma figura reta. Aqui também não pode ser aberta. E por isso também que isto aqui que às vezes perguntam para ti, professor, mas isto aqui não é triângulo. Isto aqui não tem 3 lados, 3 ângulos. Tem. Não é triângulo por quê? Porque não é formado por linhas retas. Eu não vi a abertura, professor. Acho que eu Também não. minha visão é que tá pouco. Tá? É isso que eu falei. Então, triângulo. Se o triângulo tem os 3 lados iguais, triângulo equilátero, sexto ano já deve ser avisado muito bem disso, né? Apenas 2 lados iguais, triângulo isósceles, e nenhum lado igual, tudo aquilo que é muita diferença sempre vira escaleno. Escaleno. Tá bom? Escaleno. Tudo que é só diferente vira ex-amizade, ex-marido, ex-esposa e escaleno também. Eu caso esclareça, eu aderir com essa frase. Pode aderir. Tu tem, Garanto que são duas pessoas. você tem uma amiga que é só diferença. Vira ex-amizade. Isso é a lei da vida. Escaleno, isso aí eu gostava de usar para dar para os alunos pagar em cima da hora dessa prova. Tá? Escaleno. Muito bem. O que é um quadrado? Gente, isso é pergunta da prova. Ó. Quadrado ou retângulo? Eu até coloquei ali no material a prova do Saresp, onde cobrava esse conhecimento aqui. O que é um quadrado? Quadrado é uma figura geométrica com lados paralelos 2 a 2. O que é um retângulo? Retângulo é uma figura geométrica com lados paralelos 2 a 2. O que é um losango? Losango é um quadrilátero formado por lados paralelos 2 a 2. O que é um paralelogramo? Paralelogramo é uma figura com quadrilátero com os lados formados 2 a 2. São todos o mesmo conceito. Se você olhar o conceito em geometria, são todos iguais. Porém,
porém, se além de ter lados paralelos 2 a 2, ainda tivermos os 4 lados iguais, nós teremos um quadrilátero chamado de quadrado. Só que daí dizem assim na prova, e está lá o site para vocês verem, até recomendo entrar para vocês verem. Tem lugar lá que os caras dizendo assim: existem loucos afirmando que todo quadrado é um retângulo. Isso está certo ou errado? Certo. O quadrado é um caso especial do retângulo, por definição. E todo quadrado é um paralelogramo? Sim, por definição. Todo retângulo é um paralelogramo? Sim. Todo retângulo é um quadrado? Não. Todo paralelogramo é um retângulo? Não. Na aula online eu dou aquele desenho que eu gosto de dar, certo? Não vou colocar o desenho agora porque eu preciso falar em losango para vocês e em trapézio. Esta figura histórica que está aqui no quadro é um losango. Hoje eu não peguei porque eu ia pegar na hora do intervalo, mas hoje nem fez intervalo, não peguei a minha bandeira. Dentro da bandeira brasileira, gente, quais são as figuras que tem na bandeira brasileira? Tem um losango por quê? Porque na matéria de geografia está escrito: a bandeira nacional tem um retângulo verde que representa as matas, tem um losango amarelo que representa a riqueza do país, mas aquilo que está ali é um losango? Aquilo que está na bandeira nacional é um losango? É? Os lados iguais, né? Não sei. Mas se o losango tem que ter os lados iguais? Aquilo ali que está ali no quadro é um losango? A criancinha chega assim para ti, professora, olha aqui a pandorga que eu fiz. Aí ela aproveita e pede assim: essa pandorga é um losango? A minha pergunta é simples e direta, você só me responde sim ou não, tá? Faz que nem o pastor lá, quando o pastor diz assim: é bem, irmãos? Todo mundo diz: é, o pastor se anima. Tu só me diz sim ou não. Isso aqui é um losango? Não? Por quê? Eu acho que vai dizer só sim ou não. Era para responder só sim ou não, né? Eu não era a mesma medida dos lados, tem que ser iguais, tá? Gente, isso aqui não é losango por 2 motivos principais. 2 motivos principais. Primeiro, principal frase sobre losango: guarda isto porque não adianta, tem coisas que a gente tem que guardar. Para ser losango, os 4 lados deverão ser iguais. Iguais! Ah, mas então dentro da bandeira que tem aquele negocinho assim, isso é losango? Se você olhar o círculo na bandeira, então eu teria que medir lá. Se essa distância aqui do círculo for igual a essa, igual a essa, igual a essa, é porque esses 4 lados aqui são iguais. É verdade? Então aquilo que está na bandeira brasileira é losango? É contanto que já atendeu a primeira condição, os 4 lados são iguais. Mas me conte uma coisa, eu vou desenhar uma coisa assim, ó. Eu vou vir de lá, venho para cá, vou para cá e vou para lá. E vou colocar aqui 4 ângulos retos. Isso aqui é losango? Aí tu já deve estar me respondendo: não, Tom, isso aí é um quadrado. Sim ou não? Sim. E um quadrado não é um losango? É outra pergunta do Saeb.
das figurinhas acima. Daí colocam um quadrado, colocam um losango, são quadrados. A, 1, B, 1 e 2, C. Eles fazem isso. Isto aqui, gente, é losango. Para ser losango tem que ter duas condições. A primeira é que os lados sejam iguais. E qual é a segunda? A segunda, claro, a segunda, para ser losango é obrigado a ter ângulo reto? Não. Se tiver ângulo reto, ele se torna um caso especial de losango que é quadrado. Então, um quadrado é um caso especial de losango que apresenta todos os ângulos retos, além de ter todos os lados iguais. Agora, segunda condição para ser losango: este ângulo aqui de cima tem que ser igual ao de baixo e aquele da ponta tem que ser igual a esse. Agora, é obrigado os quatro ângulos serem iguais? Não, porque o único caso possível de ter quatro ângulos iguais no losango é ser um quadrado. Então, os ângulos que se iluminam aqui, ó, eles deverão ser iguais. Então, isso aqui é losango, é losango. Claro. Tá bom? Então, isso aqui é losango, isso aqui eu costumo chamar de losangulo. A minha esposa, que a vida inteira ela chamou losango de losangulo. Losangulo é um losango falsificado. É esse aqui. É um losango de certo? E só para fechar rapidinho, só para dar os nomes aqui e vamos para casa, para cumprir os horários, tá bom? Gente, já vou te pedir, qual é o nome disso aqui? Trapézio. Qual é o conceito de trapézio? E por que é a exceção dos quadriláteros? Quadrado, dois lados paralelos e dois não paralelos. O trapézio é um quadrilátero, ó, o quadrado, retângulo, losango, paralelogramo, qual é o conceito deles? Apresentam lados paralelos 2 a 2. Lados paralelos 2 a 2. O trapézio é um quadrilátero que apresenta dois lados paralelos. Então, olha a inversão do conceito aí, ó. Ele não tem lados paralelos 2 a 2. Ele tem apenas dois lados que são paralelos. É isso que diferencia o trapézio. E se esses dois lados forem iguais, qual é o nome desse trapézio? Pergunta de Saer e Saer. Se esses dois lados são iguais, trapézio isósceles. E este trapézio aqui, que apresenta aqui o ângulo correto, ele sempre representa os dois. Trapézio, ângulo reto, retângulo. Ângulo reto, trapézio, retângulo. E se eu tiver os quatro lados diferentes, trapézio escaleno, tá? Gurizada, pense aí, nós vamos conversar com o Júnior aí da tarde, já discutir a situação toda, tá bom? Eu só queria pedir para vocês o seguinte: independentemente do projeto, sem projeto, independente do médio dessa época, procure ser sempre, em primeiro lugar, o professor que conheça o conteúdo. Tá? É a ferramenta de trabalho do professor, é conhecer o conteúdo. Tá bom? Obrigado pela presença. Vamos com Deus. Vamos começar bem